Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um especial AN. Temos aqui connosco António Pinto Pereira, um candidato independente à Câmara Municipal de Cascais. António Pereira, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo vosso convite e parabéns pela vossa iniciativa, que acho que os jovens contribuírem para o futuro do país, para a democracia, é sempre para mim muito salutar, porque muitas vezes nós acusamos os mais jovens de não quererem saber, de estarem um bocadinho aliados da política, e de facto a vossa iniciativa prova exatamente o contrário. Parabéns por isso. Muito obrigado. O que é que fez lhe fez avançar com a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Cascais? Eu era deputado à Assembleia da República em funções no início do ano. Nessa altura comecei a sentir que tinha que concorrer para este conselho, que eu tenho casa e que marca a minha vida desde sempre, e informei na altura o partido Chega, fazia parte dos quadros desse partido na Assembleia, que era meu desígnio, independentemente de ter ou não ter o apoio do partido, avançar para Cascais quando chegasse a altura, e a altura seria outubro. Entretanto, o governo cai, ninguém estava à espera da queda do governo naquela altura, e foi-me pedido que eu avançasse para a campanha legislativa para Coimbra, onde fui cabeça de lista o ano passado, para recuperar outra vez o cargo que tinha na Assembleia da República. E nessa altura eu disse que não estava disponível por duas razões. Em primeiro lugar, porque iria defraudar as pessoas que iriam votar em mim em Coimbra, pedindo-lhes 4 anos de confiança para representá-los na Assembleia, quando daí a 2 ou 3 meses iria pedir a confiança dos cascaenses para os representar no município. Isso seria um golpe de traição que eu nunca na vida poderia aceitar. Por outro lado, precisava de tempo para ir para as ruas. Portanto, em vez de arrancar a campanha oficialmente, que começa hoje, em vez de fazê-lo a partir de agora, comecei a fazê-lo a partir de março. E por essa razão troquei o lugar seguro do Parlamento pelo lugar de maior disputa, de maior concorrência, de combatividade no Concelho de Cascais. Como recebeu o apoio de partidos, nomeadamente a Nova Direita e o Nós Cidadãos? Ora, eu começo esta campanha nas ruas, inicialmente sozinho. A campanha autárquica é uma campanha caracterizada pela ser muito democrática. As pessoas votam mais nos rostos dos candidatos do que propriamente nos movimentos ou nos partidos. Isso interessa muito para as legislativas, mas há campanhas políticas como as presidenciais ou as autárquicas que são muito democráticas, são muito pessoalizadas. E nessa altura arranquei como eu digo, no início, conhecendo as ruas, identificando os problemas, fazendo vídeos, conquistando as redes sociais com os problemas que ia encontrando, e as pessoas naturalmente foram tendo comigo. Comecei a ver pessoas que não conhecia, pessoas que apareceram vários quadrantes políticos, vários setores sociais, pessoas de Cascais, que acharam muito interessante o modo combativo como eu estava a funcionar no terreno e ofereceram-se para me ajudar. E o movimento foi crescendo, naturalmente. Depois barrámos com um problema que não seria incontornável, mas seria muito laborioso do ponto de vista administrativo, seria a recolha de 4.000 assinaturas, que é um número muito exagerado. Para se constituir um partido político são precisas 7.500 assinaturas. Para um candidato entrar numa campanha autárquica precisa de 4.000, que é um número quase equivalente. Nas últimas eleições acho que era 8.000, é um número perfeitamente assustador, é uma perda de tempo. E nessa altura tive vários partidos a oferecerem-se para nos apoiarem, para passar essa dificuldade da recolha de assinaturas. Há movimentos que até pagam às pessoas para recolher assinaturas e declarações. Eu sou um bocadinho contra pagar para ter a verdade na colaboração, no voluntariado das pessoas. Ou acreditam neste projeto ou não acreditam. Deixar a pagar para ter assinaturas era uma coisa que seria contra os meus princípios. E íamos ter um trabalho muito difícil, porque as pessoas vejo em Cascais muita vontade de mudança hoje, mas muito acomodadas à sua cadeira. As pessoas criticam muito o sistema instituído há 24 anos. Naturalmente, qualquer sistema político de 24 anos é democrático, porque supõe por natureza a rotatividade, mas também não fazem grandes nomes, não vão para grandes combates. Até gostava de dizer que durante 24 anos não apareceu alguém que fizesse uma oposição efetiva em Cascais, até porque o Executivo tem maneiras hábeis
conquistar as pessoas, lhes dá cargos, dá dinheiro e, portanto, tem as pessoas na mão. Eu não tenho feitio para me vender ao sistema e, portanto, pela primeira vez na história, em muitos anos, eu diria em 43 anos de domínio de atividade entre o PS e o PSD, depois em 24 anos seguidos de domínio no mesmo partido, e não sou contra o PSD, pertenci aos quadros do PSD durante muitos anos, mas aquilo que eu tenho dito em Cascais é desastroso e não me identifico com esse PSD. E por essa razão é que vários partidos se foram posicionando no sentido de apoiarem a candidatura que começaram a reconhecer como sendo credível, mas marquei sempre uma posição no sentido de não ser candidato de partido nenhum. Também não queria ser candidato para o Chega, porque a campanha autárquica é uma campanha de defesa dos interesses das pessoas, pelos cascaenses, pela terra, não propriamente por bandeiras ideológicas ou política partidária. Eu sou mais de esquerda ou mais de direita. Eu nesta campanha sou de esquerda e sou de direita. Eu sou a defesa dos interesses das pessoas que aqui vivem. Isso para mim é mais importante que qualquer bandeira política. E por isso é que eu não quis ser candidato do partido. E a coligação que me apoia permitiria duas coisas. Por um lado, ultrapassar esse problema das 4.000 assinaturas. Por outro lado, entrar na coligação com o meu nome, António Pinto Pereira, no lugar de Cascais, que é uma coisa que só conseguiria se tivesse pelo menos um apoio de 2 ou mais partidos, pelo menos 2 partidos. E, portanto, a coligação apoiada na Nova Democracia e no Nós Cidadãos foram 2 partidos que, desde o início, um bocadinho depois do início, manifestaram vontade em me apoiar, reconhecendo e aceitando essa independência. Eu quero dizer que nunca ninguém me disse quem é que devia escolher para os cargos, ou o que é que devia fazer, ou se devia mais para a direita ou para a esquerda, ou se devia falar mais neste tema ou mais naquele. Tenho total independência, sou completamente independente neste jogo político e aceito e agradeço muito não só esse apoio que recebi desses 2 partidos, como simultaneamente o facto de terem aceitado a independência, para mim é a condição sine qua non para estar nesta corrida autárquica. Porque o lema mudar Cascais para a sua campanha? Olha, andei muitos meses a pensar no lema. Não é fácil arranjar um lema. Os lemas são todos muito parecidos. É viver Cascais, é viver Cascais, é viver para Cascais, é ser Cascais, é todos somos Cascais. Cascais devia estar no nome, implicitamente, não é? Mas, de facto, andei alguns meses à volta dessa preocupação, porque o nome tem que ser um nome que se enquadre, tem que ser um nome forte, mas tem que ser um nome que se enquadre com o nosso propósito. E de facto havia muitas possibilidades de libertar Cascais, mudar Cascais, limpar Cascais, todos somos por Cascais, mas foi até uma sugestão do meu filho. Eu falo muito dos meus filhos sobre os temas da minha vida e pela política é um tema da minha vida, e até foi por uma sugestão do meu filho que me disse: olha pai, mudar Cascais, e de facto Cascais precisa de uma mudança. Muitas pessoas com quem eu falava diziam: não, Cascais está ótimo, Cascais é uma terra fantástica, não precisa de mudança nenhuma. Mas à medida que os políticos não vão à rua, a maior parte dos políticos está nos seus gabinetes, estão confortáveis nos seus partidos e não se preocupam muito em perceber se a rua precisa de um problema, se é um problema de falta de limpeza, ou se é um problema de regulamento de asfalto, falta de um passeio, se falta iluminação na via pública. Os políticos não se preocupam com esses pequenos pormenores, com esses problemas. E eu comecei a perceber que esse era o maior problema de Cascais. Cascais é uma terra abandonada, é uma terra muito centrada no litoral, muito na costa marítima, muito no centro propriamente da vila, mas tudo o resto é uma terra abandonada. Cria bairros sociais a todos, Cruz Vermelha, em Costa da Carreira, fui ao Cascais Shopping, o Fim do Mundo, corri os bairros todos e muitas pessoas diziam assim: é a primeira vez que nós aqui vemos um político. Em Alcoitão, corri aquilo tudo, as pessoas convidavam-me, as comunidades de etnia cigana, os africanos: venha ver a minha casa, venha ver o estado em que eu vivo, venha perceber porque é que eu não tenho água, não tenho luz, ou tenho uma casa muito pequena com uma família muito grande. E já pedi várias vezes à Câmara que me desse uma casa maior, e as pessoas pediam ajuda de uma forma desesperada, porque viam ali um político com vontade de lhes dar voz. E essa acho que é a missão maior de um político, é precisamente servir a missão e dar voz às pessoas, a todas. Também conheci os ricos, também falei com os ricos, com as pessoas mais antigas, das melhores famílias de Cascais, que são naturalmente importantes. Mas são todos importantes, os pescadores são importantes, as pessoas que vivem sem voz, nas zonas mais afastadas e abandonadas do concelho, como a Adroana, como
como Tires, como, enfim, São Domingos de Rana no seu conjunto, ou Alcavidez no seu conjunto, ou até a Parede e Carcavelos, que são terras mais próximas do litoral, mas igualmente abandonadas. É uma terra sem amor, sem carinho. Verifiquei ao longo do tempo que a situação que eu hoje conheço era para mim inimaginável quando arranquei em março. Nem sei se me tinha metido nisto, sinceramente. Tinha uma vida sossegada na Assembleia, estava a desenvolver um trabalho, enfim, muito próximo à minha área de especialização, que é o Direito da União Europeia. Sou professor da Universidade de Lisboa, dou aulas nessas áreas do direito, particularmente do Direito da União Europeia. Tenho mais de 30 livros escritos nessa área. Sou académico por definição, sou um advogado com uma carreira, enfim, intensa e rica. E pensei, mas porquê é que eu saio da Assembleia? Porquê é que largo a universidade para me vir meter numa confusão desta importância? E hoje, de facto, ao olhar para trás, acho que o desafio foi ainda mais forte no sentido de encontrar um cenário de terror, um cenário verdadeiramente horrível. Ainda hoje estive a visitar aqueles contentores de recolha de roupa, que são máquinas, são armadilhas mortais. Neste sábado, o Bruno, com 45 anos de idade, deixou uma companheira e a mãe dele, porque foi colocar, precisava de roupa, e entrou para dentro do contentor para tentar tirar de lá o que estava, e a máquina cerrou o rapaz e cortou-lhe o corpo. Portanto, ele ficou lá preso, teve que ser recolhido com uma corporação ou duas corporações com envolvimento de 7 bombeiros. São máquinas assassinas, isso não faz sentido. Quer dizer, nós não podemos colocar na via pública equipamentos que matam pessoas. Quer dizer, está tudo mal pensado. A grande preocupação que eu tenho visto nesta terra são gestores, o executivo é composto por 2 grandes gestores imobiliários. Eram ótimos vendedores da Remax, mas não são políticos que sirvam conselho. Fazem negócios de condomínios de milhões, de valores completamente astronómicos, 4, 5, 6 milhões, 10 milhões, são dirigidos aos estrangeiros, em zonas onde tecnicamente, legalmente, seria impossível fazer construção. O Parque Natural Sintra Cascais, terras valiosas do ponto de vista do terreno, porque fazem parte de um património da natureza que não podia ser mexido, e a troco de uma pequena alteração do PDF, ou um parecer técnico emitido pelo Vice-Presidente da Câmara, que é agora candidato, permite-se construção com uma volumetrina aceitável. Eu vi na Figueira do Guincho construções onde aquilo tinha buracos enormes com 3 ou 4 ou 5 andares abaixo da terra. A Quinta dos Ingleses foi uma atrocidade. É o legado que este executivo deixa para a história e para os nossos filhos e para a vossa geração, da destruição do último pulmão da costa da orla costeira de Cascais, uma terra pombalina já chegou a ter mais de 60 hectares e que foi completamente aniquilada para construção imobiliária. E de facto o candidato à Câmara, que é responsável do urbanismo há 14 anos, tal como o ambiente, tem a titularidade do ambiente também desde a mesma altura. Ele trabalhou 22 anos, trabalha há 22 anos na Câmara. O Presidente atual também trabalha na Câmara há 20 anos. Quer dizer, são coisas impensáveis, porque são pessoas que não têm um passado, não foram médicos, não foram professores, não foram advogados, não foram economistas, não foram arquitetos, pessoas de renome. Pessoas que digam assim: agora eu vou emprestar o meu nome à Câmara, não é vou servir-me da Câmara para ir subindo na vida. Foi o que eu vi. Pessoas que não têm nada, não têm passado, não têm valor profissional, nem têm curso superior, precisa não estudar, não é? Mas aquela gente assume-se como licenciados quando nem sequer têm curso, que é uma falsidade, é uma mentira. Não há nenhum problema em não ser licenciado. As pessoas têm que ser honestas, têm que ser verdadeiras, têm que ser transparentes, não é dar a mentir às pessoas. E de facto o cenário que eu vi é um cenário hoje muito mais perturbador do que aquele que eu comecei a conhecer em março. Fiz um primeiro vídeo sobre a venda de um terreno valiosíssimo na Parede, entre a Parede e Carcavelos, que está na primeira linha de mar. No sítio não se devia construir nada, porque aquilo é uma zona, para além de ser uma zona com facilidade de inundação, está próxima do mar, precisamente num local onde há perigo de marmotos. Não era possível tecnicamente ali fazer-se nada, e aquele terreno foi vendido por 300 e não sei quantos mil euros. É um terreno que vale milhões, vale 4 ou 5 ou 6 ou 7 milhões de euros, para ser construído ali 2 grupos de prédios pertencentes à cadeia Hilton. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque achei estranhíssimo como é que a Câmara vende um terreno daquela importância por 300 mil euros. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo conceber, porque houve ali um negócio qualquer que é tudo menos transparente, e está, aliás, a ser objeto de investigação criminal. Mas é um negócio que defrauda as pessoas, porque sempre que há um mau negócio feito pela Câmara, e há uma sucessão de maus negócios que eu tenho visto mais recentemente feitos pela Câmara, estão a ser prejudicadas as pessoas, porque deixam de receber um dinheiro que lhes é merecido, que lhes é devido, porque todos os negócios que a Câmara faz vão ser feitos em proveito, em função
dos interesses de quem aqui vive e não propriamente em função de interesses dos políticos. Portanto, há aqui um desfazamento, que é aquilo que eu mais critico nesta Câmara. Nunca vi um cenário igual, devo dizer. Nunca vi, eu conheço políticos sérios e honestos, como toda a gente, conheço políticos que são mentirosos e que são incompetentes, mas eu nunca vi nada tão desastroso aqui em Cascais como aquilo que me foi revelando nas ruas. Por cada dia que passa há uma dicotomia, há um abismo entre a vida da Câmara, o Presidente e o Vice-Presidente, e a realidade do dia-a-dia cotidiano das pessoas. Os transportes coletivos são assustadores, o lixo está acumulado nas ruas, não há passeios, as estradas são do mais horrível que eu vi até hoje, buracadas, são estradas horríveis em sítios muito distanciados. Mas se vocês forem a zonas nobres, perto dos campos de golfe da Quinta da Marinha, eu já fiz lá vários vídeos, aquilo é interessantíssimo, que parece um percurso da montanha russa. Os carros estão aos saltos permanentemente, começam a via até que acabam a via. Isto faz sentido, é uma Câmara, é a terceira maior Câmara do país em termos de volume de negócios, gera mais de 500 milhões de euros por ano, tem muito dinheiro, e gasta-se dinheiro de forma disparatada. As festas do mar, que agora tiveram lugar aqui em agosto, estão a 1 milhão de euros. Eu faria as festas do mar, eventualmente até noutro sítio, com um bocadinho menos dinheiro, e uma parte desse dinheiro afetava a habitação para os jovens, por exemplo, ou a habitação para os pescadores, ou a habitação para as pessoas com poucas condições. E eu aqui já não consigo, falamos aqui em aproveitamento de dinheiro para a habitação, eu já não consigo distinguir o que é habitação para os jovens, o que é habitação para os bombeiros, ou para os professores das escolas secundárias que eu pergunto: onde vêm? Vêm do Norte, vivem onde? Vivem no Cacém, ou vivem na Amadora, porque aqui não têm dinheiro para pagar uma casa. E vocês não têm mais pequena noção, mas eu tenho percorrido centros de resposta social, equipamentos de resposta social, que são às dezenas em cada bairro, e dão-me conta de uma realidade que para mim constrange muito. São pessoas, famílias perfeitamente normais, que de um momento para o outro estão numa situação de aflição económica, porque houve um disparo muito grande dos aumentos das casas de habitação. Não é só em Cascais, é em todo o país, mas aqui sente-se muito, porque o nível de vida é alto. Portanto, com um nível de vida alto, com um valor de rendimento que nunca aumentou muito, um valor de rendas de casas que foi galgando ano após ano, as pessoas vivem numa aflição, porque o rendimento médio daqui do concelho de Cascais é entre 1.000 a 1.200 euros. Eu no Seixal, com o mesmo rendimento, consigo ter muito mais dinheiro para viver, mais dinheiro disponível, porque o valor da renda que pago à casa é mais baixo, porque os mantimentos que eu compro na mercearia também têm um valor mais baixo. Quer dizer, o nível de vida é menos elevado. Aqui temos um nível de vida muito alto, com valores de rendas de casas altíssimos. Ali as zonas de Alcavidez, neste momento estão-se a arrendar quartos por 650 euros. Não há nenhuma casa que custe menos de 1.000, 1.200, 1.500 euros. Estou a falar de um estudo, estou a falar de um teoria. Portanto, uma pessoa que paga por uma casa 1.200, ou 1.300, ou 1.400, ou 1.500 euros, quando ganha 1.000, ou 1.100, ou 1.200, evidentemente fica sem dinheiro. Portanto, há imensas famílias neste momento que estão numa situação de limiar da pobreza, onde ganham, por acaso, não mais de 245 euros, o que permite que haja respostas destes equipamentos sociais, onde as pessoas vão cerca de 2 a 3 vezes por semana buscar comida. Mas não é comida, não estamos a falar de garopa, não estamos a falar de douradas, ou não estamos a falar de bifes de vaca, picanha, estamos a falar de arroz, estamos a falar de latas de feijão, estamos a falar de latas de salsichas, e estamos a falar de latas de grão. Porquê latas? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar a luz em casa, como não têm dinheiro para pagar a água e o gás. Portanto, alguns ainda vivem em casas, mas nas casas não têm nada, portanto têm que comer as latas como estão, abrem a lata e comem, vivem daquilo. Não têm carne, não têm peixe. Há respostas do pão, do Pingo Doce. Nas suas redes sociais, ocasionalmente mostra situações em que os seus autores são retirados, acusando Carlos Carreiras e Nuno Quintela Lopes de serem os responsáveis por isso e serem uma parte de uma alegada máfia de Cascais. Em que se baseia nestas acusações? Olha, uma das vezes foram vistos miúdos com as camisolas do movimento assumido pelo candidato de Cascais às 4h30 da manhã, tirarem-me o outdoor, rasgarem-me o outdoor ali junto à igreja matriz de São Domingos de Rana. E de outras vezes eles próprios disseram isso nas redes sociais. Eles normalmente respondem àquilo que eu faço nas minhas redes sociais e disseram que sim, que eles tinham mandado retirar os equipamentos, por ordem deram ordem aos bombeiros, outra vez deram ordem à Proteção Civil ou à Polícia Municipal, e eles próprios assumiram isso, dizendo que tinham mandado lá os bombeiros com rebarbadoras para cortar os cartazes, porque os cartazes estavam em situação de queda, em situação de perigo por causa dos ventos.
são os únicos, nós somos 9 candidatos, eram os únicos cartazes que estavam em situação de risco e fui o único, fiquei com 4 cartazes destruídos durante esta campanha, que é uma vergonha. Há quem considere que Cascais se tornou, e passo a citar, uma terra para turistas. Partilha esta opinião? Claro, Cascais é uma terra para turistas e uma terra abandonada em relação às pessoas que aqui vivem. Tudo é focado nos estrangeiros. Para já temos a Rua Direita, que é uma terra completamente... era um lugar típico de Cascais, com comércio tradicional, antigo, com lojas de referência, onde as famílias se encontravam, se reuniam, passeavam pela Rua Direita, como antigamente, provavelmente, muitos outros pais nossos ou avós se passeavam no Rossio ou no Chiado em Lisboa. Eram pontos de encontro tradicionais, familiares, e hoje em dia aquilo foi ocupado por pessoas por indostânicos. Têm lojas, vendem nas lojas Nossas Senhoras de Fátima com olhos tortos, galos de Barcelos sem bico, ninguém faz lá compras e nessas casas vivem 20, 30 e 40 pessoas indostânicos que estão ali em local de passagem, eventualmente para ir para outros pontos da Europa. Portanto, aquilo do ponto de vista legal, é um comércio ilegal, porque não é um comércio, quer dizer, aquelas lojas não são propriamente nem motéis nem hotéis, aquilo eram locais de prestação de serviços que não existem. Portanto, é um exemplo de que aquilo foi ocupado. Nós temos neste momento temos 80% de estrangeiros em Cascais. Quando vê 80% e o Presidente da Câmara a ficar muito contente porque temos 80% de estrangeiros em Cascais, para mim é um sinal de alarme, porque quer dizer que temos um número muito mais pequeno de cascaenses. Quando eu Câmara de Cascais, faço condomínios de luxo no valor de 10 milhões de pessoas, para russos, para alemães, para brasileiros, para americanos, e esqueço-me que tenho que fazer habitação para as pessoas normais, são todas as que vivem no concelho, fora dos condomínios de luxo, estou a pensar nos estrangeiros. Agora, recentemente, houve uma escola de grande dimensão, o valor do terreno foram 4 mil e tal euros, o investimento foi de 44 milhões, é uma escola de grande referência internacional, com grandes problemas que vai gerar à sua volta, porque vão descarregar 1000 a 1200 alunos de manhã e ao fim da tarde vão buscar mais 1000 a 1200 alunos. É uma escola privada para estrangeiros. Eu não tenho nada contra as escolas privadas para estrangeiros, mas se for ali à escola, ao agrupamento de escolas de Cascais, está a funcionar num local provisório há 50 anos e as obras não se concluem. Por que é que eu ponho uma escola privada à frente de uma escola pública? Não percebo. Se tivesse de resumir em uma frase o motivo pelo qual os cascalenses deveriam votar em si, qual seria? Experiência profissional, maturidade, disponibilidade, competência e seriedade. Gostaria de deixar mais alguma nota ou observação final antes de terminarmos esta entrevista? Não, queria agradecer a oportunidade que me deram. Acho que é muito importante os jovens poderem estar aqui presentes. Não sei se vocês são de Cascais, mas Cascais precisa de jovens, o país precisa de jovens. Ver jovens a sair permanentemente lá para fora, porque aqui nós políticos não temos capacidade de vos dar futuro, é uma coisa que é uma negação que eu não aceito. Não temos que dar habitação para os cascaenses, para os jovens, para garantir aqui futuro. Temos que ter empresas, temos que ter sustentabilidade no próprio concelho, para que as pessoas possam aqui viver, possam aqui estudar, possam aqui trabalhar e fiquem aqui o resto da vida e formem aqui a sua família. Portanto, eu estou neste projeto porque não preciso, eu não sou político de carreira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não preciso da política para viver. Eu sou professor de carreira de quadro da Universidade de Lisboa. E sou advogado. Portanto, essa é a minha vida. Foi a minha vida desde sempre. Portanto, não preciso da política para nada. Estou aqui por desígnio. Estou aqui porque estou farto de ver uma perpetuação de pessoas e de partidos no mesmo poder, onde fazem uma gestão que tem a ver com muitos interesses, que não os interesses das pessoas e da terra. E os nossos filhos, e vós, a vossa geração, é pelos meus filhos e é pela vossa geração que eu estou nesta luta. Portanto, nós temos mesmo de mudar Cascais, porque senão Cascais perdeu a identidade, perdeu a defesa dos interesses da terra. Não vamos mais longe. Cascais é conhecida no tempo, com quase 700 anos de história, como a terra, a vila de reis e pescadores. Hoje não tem nem reis nem pescadores. Portanto, nós temos que ir recuperar a nossa tradição, as nossas marcas, o orgulho e a honra da nossa história. E este foi mais um especial AN. Esta temporada é a entrevista a candidatos da presidência da Câmara de Cascais. Até à próxima.